Paz do Senhor, boa tarde, né? Nós vamos ler hoje a passagem que se encontra em João 20, sobre a ressurreição de Jesus. Foi a passagem que o Senhor colocou no meu coração, apesar que eu fui em outra, mas Deus falou, não, vai lá, volta e lê em João 20. E a passagem que eu estava lendo era sobre a fé perfeita em Deus. Mas Deus quis que eu lisse nessa passagem, então, como somos obedientes, vamos obedecer. Então, no 20 diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro, com outros discípulos, foram ao sepulcro, e os dois corriam junto, mas o outro discípulo corria mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro no sepulcro, e abaixando-se viu no chão o lençol. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro e seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão o lençol. E o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também os outros discípulos, que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que a ressurreição, que ressuscitasse dos mortos, tomara, pois, os discípulos para casa. Jesus parece para Maria Madalena. Aqui os discípulos foi lá no túmulo, viu que Jesus não estava lá, estava o pano que cobria o mestre, né, a Jesus, enrolado. Mas creio eu que eles nem pensaram assim, eles pensaram, roubaram o corpo de Jesus, mas não imaginou que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, como Deus ele falou, como Jesus falou para eles: olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E eles não deram crédito, eles esqueceram. Creio eu que eles ficaram tão atordoados pelo que estavam acontecendo, que o corpo não estava ali, que mesmo morto, eles queriam estar ali perto de Jesus, mas eles não viram ali, então cada um foi para sua casa. Mas Maria Madalena, Jesus aparece para ela. Quem era Maria Madalena? Né? Maria Madalena era aquela mulher que o diabo tentou matar, jogar ela do penhasco, que ela se prostituía com algumas pessoas quando o demônio entrava no corpo dela. Essa era Maria Madalena. Mas que chegou a um tempo que ela temeu ao Senhor. Quando o Senhor a libertou, ela deixou os seus bens, deixou tudo para seguir o Mestre. E aqui Jesus aparece a Maria Madalena, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. E estava ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de brancos, assentado onde jazera o corpo de Jesus, à cabeceira, e o outro aos pés. Olha que coisa linda, irmãos. A Maria Madalena, ela estava chorando fora, junto ao sepulcro. Deveria estar também se perguntando: meu Jesus, cadê o Senhor? O que fizera com o corpo do meu mestre? Mas ali, Deus viu ela chorando.
e creio eu que teve compaixão dela. E quando ela olhou, né, para o sepulcro, ela viu 2 anjos vestidos de brancos, assentado onde jazera o corpo de Jesus, na cabeceira um do outro aos pés. Irmãos, que coisa tremenda que a Maria Madalena viu. 2 anjos, um na cabeceira e um nos pés, assentado. Que experiência maravilhosa que aquela mulher, serva de Deus, ela teve naquele momento. Creio eu que Maria Madalena, ela se espantou. Aqui no 13, e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Por isso que eu bato na mesma tecla. Quando você for orar, quando você for dobrar seu joelho, eu aprendi com uma diaconisa, esposa do pastor Júnior, a Rejane. Ela falava assim: minha irmã, só se levante do seu joelho quando você ouvir Jesus falar contigo, quando você sentir Jesus respondendo às suas respostas, quando você ver Jesus, você sentir Jesus ao seu lado. E é uma pura verdade, minha irmã. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, chorando com a cara no pó que eu falo, minha irmã, não é ficar de joelhos e botar a cara no chão. Eu sou diferente. Eu deito no chão e boto minha cara mesmo no chão e ali eu choro, rasgo meu coração, as minhas vestes para o Senhor. E dependendo do momento, minha irmã, até isso aqui, ó, eu faço. Eu rasgo, dependendo da dor, da intensidade da dor que eu esteja sofrendo no momento. E aqui disse: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, disse-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e disse-lhe que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Que coisa linda! Jesus falou com Maria Madalena, mas a Maria Madalena não conheceu Jesus, porque Jesus não veio como ele era. Ele veio configurado em outra pessoa. E ali Maria Madalena pensou que ele era o hortelão. E disse-lhe: Senhor, se tu levaste, disse-me onde puseste, e eu o levarei. Maria Madalena o amava tanto, Jesus, que mesmo ele morto, Maria Madalena queria levar ele.
E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconheceu quando Jesus falou Maria. Irmãos, é uma coisa tão tremenda essa história verídica, né? Porque a Maria Madalena, ela residia no vilarejo de Magdala. Ela foi popularmente identificada como uma prostituta, embora não existia evidência textual para essa perspectiva. Mas Jesus a libertou do demônio que a possuía. Ela foi liberta de 7 demônios. Ela apoiou financeiramente o ministério de Jesus. Maria, ela testemunhou a crucificação e o sepultamento de Jesus. Ela foi ao sepulcro domingo, bem cedo, aí relatou a Pedro que o sepulcro estava vazio. Ela viu 2 anjos no sepulcro e falou com eles. Ela foi a primeira a ver o Senhor ressurreto. Ela entrega a mensagem que o Senhor deu aos discípulos. Que lição tiramos da vida? Um encontro com a misericórdia e o perdão de Jesus pode transformar para sempre a vida de uma pessoa. Ali, a mãe de Jesus poderia ser a primeira a ver Jesus, né? Pedro poderia ser o primeiro a ver Jesus, porque ele chegou a ir até lá. Qualquer um dos seus discípulos poderia ser o primeiro a ver Jesus. Mas o que me impressiona nessa passagem, que Maria foi a primeira, porque eu tenho certeza e convicção que foi a primeira pessoa que ficou do lado de fora do túmulo chorando pelo corpo do mestre, querendo saber aonde estava o corpo do seu Senhor. O Senhor que tinha curado ela, o Senhor que tirou de cima dela esses demônios todos, que eram uma legiões de demônio que atormentava de dia e de noite, que levava ela para a prostituição. E Maria ali, né, Madalena, ela foi agraciada pelo mestre, quando o mestre se apresentou até a ela. E mesmo assim ela não reconheceu, só reconheceu quando ele chamou pela segunda vez, Maria. E ela disse aqui, Raboni, que quer dizer mestre. E ali o Senhor deu o recado para Maria, disse aos seus discípulos que ele estava vivo. E ali Jesus preparou tudo para esse encontro maravilhoso que teve com a Madalena, que teria com os discípulos, que teria com a sua mãe. Porque Jesus, em sua jornada, ele deixou bem claro que ele passaria por todas essas aflições, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas as pessoas ficaram tão... Qual é a palavra? Tão triste que esqueceram que o mestre tinha dito isso, que era para não chorar, porque ele viria. Ele poderia ficar com o Pai, mas ele veio, deu satisfação. Até mesmo aqui a palavra de Deus diz que teve um dos seus discípulos que foi
que eu esqueci o nome agora, que ele só acreditou quando viu Jesus. Aí ele acreditou que era o mestre. Mas aí o mestre disse: eu vou, mas vou deixar com vós o meu espírito, o espírito consolador. Às vezes, irmãos, nós passamos por cada situações em nossas vidas que mesmo lendo a palavra de Deus, mesmo buscando o Senhor dia e noite, nós às vezes deixamos a nossa fé esmurecer, ser menor, e nos deparamos com nós mesmos e olhamos para nós e falamos assim: o que está acontecendo? Um homem que ele veio ao mundo como um homem, mas era santo, ele estava do lado do seu pai lá no céu, era santo. E na terra ele continuou sendo santo, buscando a santidade. O diabo tentou, mas ele resistiu à tentação. Aonde ele viu, o diabo queria envergonhar, mas o Senhor, com um olhar que o Senhor já tinha dado para ele, pela santidade dele, ele já via o diabo em todos os lugares. E muitas das vezes passamos por problemas, por situações, né, que a nossa fé, ela chega a acabar por um momento, só por um momento, mas depois ela retorna. Tem momentos na nossa vida que tem coisas que acontecem que dói lá no fundo da nossa alma. Eu converso muito com uma irmã da igreja e falo com ela: quer conhecer o crente? Vai dentro da casa do crente. Você vai ver o crente falando das pessoas. Você vai ver o crente, muitas das vezes, com palavrões. Você vai ver muitas das vezes o crente de mal com seu vizinho, implicando, não deixando o carro parar na sua porta, porque é a sua porta. Ei, cadê o testemunho? Às vezes eu falo demais. Eu reconheço que às vezes eu me deixo levar pela emoção e acabo contando coisas da minha vida para pessoas que não era para contar. Se tem uma pessoa que eu posso desabafar, essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Ele sim, ele vai me entender, ele vai acalmar a tempestade do barco a qual eu me encontro, esse mar revolto a qual eu me encontro. Às vezes chega até nós palavras que nos machucam, que dói lá no fundo da nossa alma. E que só a gente sabe o que a gente passa dentro da nossa casa.
Só a gente sabe a luta espiritual que passamos. Só a gente sabe o que enfrentamos no dia a dia para nos manter de pé. E essa semana eu recebi uma palavra de afronta muito grande, que foi direto ao encontro ao meu coração. Ali eu chorei muito, porque eu não esperava essa palavra dessa pessoa, que não disse diretamente para mim. Não disse diretamente para mim. E também não mora perto de mim. Mora um pouquinho distante, mas no mesmo bairro, né? E aquilo me machucou, né? Mas pela misericórdia de Deus, eu fui numa igreja lá no Recreio, a qual eu fui abençoada para poder ir. E como Deus falou comigo naquele lugar. Eu estava um barro todo amassado, eu estava toda quebrada. Por isso que eu falo, não julgue. Se você tem dúvida do que o teu irmão está passando, chega de surpresa na casa dele. Chega de surpresa na casa do seu irmão. Mas não duvide. E ali Deus falou profundamente comigo. E ali Jesus me deu uma injeção de ânimo, que através dessa ida no recreio, que eu não contei para ninguém porque Deus não permitiu. Deus falou, fecha a tua boca. Só vai falar quando eu mandar. Que igreja maravilhosa, que igreja abençoada, aonde a gente sente o poder de Deus, aonde a gente vê as pessoas. Sabe, irmãos, eu estou aprendendo muito. Desde quando eu cheguei dessa igreja, estou aprendendo muito. Eu estou aprendendo a falar menos, a não julgar, porque Deus ali, Ele rasgou o verbo sobre a minha vida, sobre o meu passado, com uma pessoa, uma pastora que eu nem conheço. E ainda disse, mulher, te desprezam pela tua dor, mas não conhecem o que tu passou há anos. Falou até o ano que passei, o que aconteceu comigo. Mas como eu disse na outra live, eu fui tratada por um pastor muito abençoado, o pastor Sérgio, que mora em Pati de Ofélis. Ele me curou de todas as dores que eu tinha do passado. De 3 anos aos 50, o pastor Sérgio me curou. Pela misericórdia do Senhor, um pastor muito abençoado, uma família muito abençoada, uma esposa abençoada, filhos maravilhosos. E eu aprendi, quando aquela pastora começou a me entregar e falar sobre o meu ministério, eu pude perceber porque eu sou tão atacada pelo inimigo. E
E ela mesmo disse: sou eu, Deus, que não permito que ninguém te ajude, para depois não falar que a honra é deles. Pessoas crentes. Irmãos, leve Deus a sério. Leve a palavra sagrada de Deus a sério. Eu estou aqui com muita dor de cabeça, mas eu falei, não, eu preciso falar, eu preciso fazer uma live novamente hoje, porque foi esse o propósito que Deus colocou no meu coração. Eu amo, irmão, eu fiz cursos de líderes, eu fiz cursos de mulher única, eu fiz cursos de encontros de casados para sempre, eu fiz curso de cura, eu fiz vários cursos. Tem muitas coisas na minha cabeça que eu gostaria de botar em prática. Mas isso não depende só de mim, isso depende de quem dirige a minha igreja. E como eu sou membro, eu tenho que ser obediente. Tenho muita vontade de juntar mulheres, fazer dinâmica com elas, porque tem muitas mulheres em igrejas, até mesmo na minha, posso dizer com toda certeza, que tem dores, irmãs, no interior delas, que só elas sabem. E eu tenho muita vontade de fazer esses encontros entre mulheres, sabe? Preparar algo para comer, ou cada um trazer alguma coisa e fazer esse encontro entre mulheres e ali a gente brincar, fazer dinâmica, pregar a palavra de Deus e ali mulheres ser restauradas, curadas pela honra e glória do nome do Senhor. Hoje eu estou, como falei, com dor de cabeça, não estou me sentindo muito bem, mas o meu devocional ele foi feito. E creio que ele vai alcançar vidas. Essa dor diante da morte de meu Jesus não é nada. Irmão, Jesus foi... Eu creio que Deus olhou lá do céu e falou assim, vai lá e tenta salvar a humanidade, porque para mim, aquela humanidade não tem mais jeito. Eu fulminaria todo mundo morria. E Jesus ali, ele falou, pai, eu vou sim, vou ajudar os seus filhos. E ali Jesus, ele veio com maior humildade no seu coração. Como falei em outras lives, a passagem de Deus aqui, de Jesus aqui, disse que ele passou em vários lugares, curou várias pessoas, mas também várias pessoas ele deixou de ser curada. Ele não curou. Por quê? Porque tem coisas que Deus não quer curar. E quem somos nós para poder falar alguma coisa? O Senhor testa a nossa fé. Até vai aonde é a sua fé. Quando o Senhor fala, se tiveste fé do tamanho de um grão de mostarda, igual a um grão de mostarda, quer dizer que pode ser menor. Você dirá a esse monte, passe daqui para lá e aquele monte passará. Hoje eu aprendi apanhando que assim que acordarmos, a primeira palavra que tem que ser dita é para Jesus. Porque a palavra de Deus diz que da nossa boca sai palavras que amaldiçoa,
e que abençoa. Quando nós falamos palavras que são palavras boas para o nosso dia, no mundo espiritual aquilo é captado. E os anjos do Senhor, ele faz com que aquele dia, ele venha a ser um dia abençoado. Mas se você acorda já murmurando como eu fazia, eu não sou mulher de mentira. O que eu falo, eu faço. Se eu fiz, eu falo. Eu não passo pano por cima porque eu sou a Silvia e todos vão ver essa live e vão dizer, pô, uma irmã falando isso. Não, eu sou verdadeira. Eu sou como Davi. Pequei, dobro meu joelho e oro e choro, falo pro Senhor, Senhor, eu pequei. E muitas das vezes eu errei, muitas das vezes não, errei várias vezes com a minha família, com os meus filhos, com os meus parentes, nessa parte, porque eu já acordava murmurando. Tentei trabalhar 2 vezes, mas Deus não permitiu. Estou passando necessidade? Não. O Senhor está suprindo. Eu estou tendo pão para comer, estou tendo arroz, o feijão, o macarrão, uma mistura. Estou tendo para comer. Não estou tendo dinheiro no momento para sair, para passear. Nem para comprar umas roupinhas. Mas no momento certo, Deus, ele vai me abençoar. Como ele vai te abençoar, como a palavra de Deus diz aqui, né? Olha para os lírios do campo. Eles não têm roupa, eles não os vestem, mas são lindos, são perfumosos, são lindos. Olhar para os lírios do campo, você vê flores maravilhosas. Vê os pássaros, eles são cada um mais lindo que o outro. E quem veste os pássaros? Jesus. Jesus, ele é o caminho de tudo. Muitas das vezes, Jesus, ele nos mostra algo e nós não queremos acreditar. Nós não queremos dar credibilidade àquilo que Deus nos mostra, achando que é da nossa carne, achando, não, é isso que eu quero, assim que tem que ser. Ei, se você é um verdadeiro cristão, você não tem que falar assim, é assim que tem que ser, é assim que eu quero, não. Senhor, se o Senhor quiser que seja assim, será feita a tua vontade, não a minha. E é isso, irmãos. E é isso, essa passagem que eu deixo para os irmãos, né, na manhã deste dia. E eu quero louvar um louvor que fala muito ao meu coração, e eu pego esse louvor como uma oração para a minha vida. Porque a primeira vez que eu louvei, eu ouvi esse louvor e louvei, eu chorei feito criança aos pés do Senhor. Que é no 577 que diz em fervente oração. Não sei louvar, não tenho esse dom. Não tenho dom nem de pregação. O meu dom é que o Senhor me deu através de sonhos, através de cursos que eu fiz, né, para saber qual era o meu talento. O meu dom é libertação, mulher de oração, e é isso que eu sou. Entendeu? E diz assim: em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Aleluia. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo
deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o meu Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Olha que louvor lindo, minha irmã, que diz assim: em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar. Conduz com o que nós lemos aqui, e eu falei, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Deixa Deus controlar a tua vida. Deixa Deus controlar essa perturbação que conturba a tua mente, o teu coração, a tua vida. Essa preocupação que te tira a sua comunhão com Deus. Deixa Deus controlar. Deus está no controle da tua vida, meu irmão. Se então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quer dizer aqui que o Senhor não vai deixar de fazer se você deixar diante do altar dele o que está te conturbando, o que está tirando a tua paz, o teu sossego, que está tirando de você a comunhão com o Espírito Santo. É o seu filho, é o seu marido que está no meio das drogas, é o seu filho que está no meio de droga, é o seu filho que está com amizade que não agrada ao Senhor. É o que está tirando a tua paz? É o seu filho que anda com várias mulheres? O que está tirando a tua paz? Aqui a palavra de Deus diz: quando tudo deixares num altar.
Hoje é dia de você deixar no altar do Senhor aquilo que tem conturbado o teu coração. E aqui no 2 diz: maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Olha isso. Há um mistério. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que Ele aceitar. Então não adianta você fazer oração contra teu irmão, não adianta você fazer oração contra teu vizinho, não adianta você fazer oração ao contrário, porque Deus não vai aceitar. Se seu vizinho não serve para ser o seu vizinho que você acha, se você não serve, que aquele irmão não serve, não presta, não tem valor, ei, para Jesus ele tem. Para Jesus ele tem. Se teu esposo não tem valor para você, para Jesus ele tem. Então deixa Jesus trabalhar aonde ele tem que trabalhar. Para de ser criança na palavra de Deus. Busca o Senhor em santidade todos os dias, que você verás a glória de Deus. Você vai orar o primeiro dia, vai ler o segundo, vai ler o terceiro, vai ler o quarto, vai ler o quinto. Quem não tem costume de fazer isso, você vai ver nada acontecer. Mas vai chegar uma hora que Deus lá do céu vai olhar e vai falar: a minha filha tem persistido. A minha filha realmente ela quer me buscar. Vou eu me revelar a ela. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos testa, irmão. O Senhor vê se realmente nós queremos a presença dEle, se nós lemos com verdade, se praticamos o que a palavra dele nos ensina. Porque se você lê as escrituras, você vai ver aqui o que é certo e o que é errado. Aí você vai distinguir na tua vida se você está errando, você vai parar de errar. Se você está no caminho certo, você vai permanecer no caminho certo. Você tem que dar o primeiro passo. Ler, desfrutar, desfolhar a tua Bíblia, comer da palavra, se alimentar da água cristalina do que desce dos céus para tua e para minha vida, meus irmãos. E aqui diz: se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Essa última aqui, irmão, é tremenda. Se orares, porém, sem o teu coração. O Senhor sabe, como eu falei, o Senhor sabe quando você se ajoelha, quando você ora com teu coração, ou quando você ora com pressa. Aqui em casa tem mania de, às vezes, eu orar, e eu gosto de orar e deixar o Espírito Santo me conduzir. Às vezes fico 40, 50, uma hora orando. E às vezes depois eu escuto murmuração reclamando: pô, você ora muito, mãe, ora pouco, ó, você tá orando demais, ora pouco, irmã. Não, eu vou orar do jeito que tem que orar. Porque a palavra não, o hino de Deus aqui diz: se orares, porém, sem o teu coração, o Senhor vai saber. Porque Ele conhece, Ele que te criou. Ele, antes de você entrar no ventre da sua mãe, Ele te criou. Então, irmãos, ore com o coração sincero. Rasgue suas vestes, como eu fiz já muitas vezes. Muitas vezes, minhas irmãs, eu estava dentro do meu quarto trancada, eu tomava banho. E muitas das vezes eu sem banho mesmo tomada, ficava dias e dias deitada na minha cama, eu rasgava as minhas vestes e me jogava no chão ali para falar com Deus.
Mas diante desse processo que eu tive de depressão há anos, eu nunca deixei de comer a palavra de Deus. Deus sempre tinha uma palavra, está passando. E passou um ano. Isso vai passar, passou 2 anos. Isso vai passar, passou 3 anos. Isso vai passar, passou 4, passou 5, passou 6, passou 7, passou 8, passou 9, passou 10, passou 11. Quando foi no 13 ou no 14, eu rasguei as minhas vestes, me joguei no chão e Deus me deu a palavra: hoje cesso eu, hoje, na tua vida, essa depressão. E ali o Senhor cessou realmente a depressão na minha vida. Passei anos sem sentir depressão. Mas passei anos, senti uma enxaqueca horrível, que era de um lado só, dentro dos olhos, que eu ia para o hospital, tomava Tramol com Profenide e não passava dor de cabeça. Tinha um espinho na minha carne. Quem era eu para questionar com Deus? Foi quando Deus falou no meu coração, eu não tenho vergonha de falar. A enfermidade está aqui, ó, na sua mente. E eu com Deus murmurei e falei assim: ah, Senhor, não acredito. Não acredito que a enfermidade, que isso é da minha mente. Sabe o que Deus fez? Para poder eu ver que realmente a enfermidade estava na minha mente. Um dia meu esposo foi passar lá perto do Adonai, né, no mercado, aonde tinha um sinal. Ele passou, quando ele passou, o carro veio, deu uma pregada no carro do meu esposo, que o carro do meu esposo ficou parado uns 4, 5 meses. Sabe o que aconteceu, irmãos? Cadê a enxaqueca? A enxaqueca foi embora. A dores que eu sentia foi embora. Realmente era coisa da minha mente, porque da minha boca eu falava: eu estou sentindo, eu estou passando mal, eu estou com essa doença, e eu estou com isso me pertence, isso é meu. Ei, não é meu não, é de Satanás, que foi expulso lá do céu. E ali eu fiquei curada. Hoje em dia tá acontecendo alguns gatilhos na minha vida espiritual, que eu falo, não é nem no mundo espiritual, é na minha vida da depressão, né, da crise de ansiedade, da depressão, por um momento que eu estou passando familiar. Então, às vezes, aparece alguns gatilhos, mas como meu pastor Sérgio disse, é você que tem que controlar a sua mente, porque o meu papel de curar os traumas do teu passado, eu fiz o meu papel e ele fez muito bem feito, como ele servo de Deus e como ele um pastor. E eu super indico ele. Quem quiser, eu dou o telefone, passo o contato. Ele é um terapeuta de excelência. Ele curou o trauma do passado que eu tinha dos 3 anos de idade. Não vou dizer aqui o que aconteceu, mas só vou dizer que foi estrupos. Estrupos quer dizer, quando fala em estrupos, é em estrupos, em duplas. Mas Deus, ele me curou através do meu pastor Sérgio. E eu dou glória a Deus e a honra para o pastor Sérgio. E aqui na última estrofe diz: foi por Deus não sentir que tua alma se abriu. Deus não sentiu que minha alma se abriu quando me ajoelhei no chão aqui. Esse louvor diz. Então disse: quando tudo deixares no altar. Tá aqui. Quer ter vitória? O hino 577. E lê a palavra de Deus. Você vai ter a vitória que você precisa e que você merece. E eu deixo essa passagem para você e para minha vida na tarde deste dia. E já agradeço a oportunidade. Tenha um sábado abençoado, um domingo abençoado para você, para minha família.
que o Senhor nos venha nos dar a armadura espiritual a qual precisamos para o dia de hoje, para combater Satanás, porque ele está 24 horas tentando contra a nossa vida, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.